I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own. Oi gente, tudo bom? Sou a Beth Cristina, esse é o nosso canal. Olha o Huguinho! Hoje eu vim gravar pra vocês, eu e o Hugo. Viemos gravar o meu relato de parto. Sim, gente, então vamos começar logo, porque, né, esses vídeos costumam demorar e vocês sabem que eu falo demais. Então, bora lá. Então, pra quem não sabe, o Huguinho nasceu no dia 26 de maio, no dia do meu aniversário. Ele foi o meu presente de aniversário. E eu entrei em trabalho de parto no dia 25. Na semana do dia 25, do dia 26, uma coisa muito engraçada foi que eu tive aquele negócio lá de... como chama? Síndrome do ninho arrumado, sabe? Então eu queria ficar, tipo, arrumando a casa. Eu tava doida da organização. O Giovanni ficava toda hora, tipo, meu Deus, eu devo me preocupar. Porque a minha mãe falava que quando tava perto de parir, a mulher começava a querer arrumar a casa. E ele ficava toda hora perguntando se ele devia se preocupar com isso. E eu ficava organizando tudo, tipo, armário, tudo que tinha que eu via que tava desorganizado me dava louca e eu queria organizar. Às vezes eu tava deitada, assim, deitada na cama, pronta pra dormir, e me dava um ciricutico e eu precisava levantar pra organizar alguma coisa. Aí na terça-feira, eu fui fazer o pré-natal. Fizemos pré-natal, normal, tudo bonitinho, o Hugo tá certo. E aí a doutora disse que a minha última consulta ia ser dia 29 e se eu não tivesse dando sinais que eu ia parir no dia 29, eles iam me encaminhar pro médico obstetra. Eu tava com medo de ter parto normal, mas ao mesmo tempo que eu tava com medo de ter parto normal, eu queria ter um parto normal, porque eu tenho medo, porque eu tava com medo de fazer uma cesárea. E aí, no dia 25 de manhã, quando o Giovanni saiu pra trabalhar, eu resolvi conversar com o Hugo. E é uma coisa, tipo, bem rara eu conversar com ele. Conversar, tipo, agora eu converso bastante. Mas dentro da barriga, eu achava muito estranho conversar com alguém dentro da barriga. Eu conversei, eu peguei e falei, Hugo. Quando eu falei Hugo, ele deu uma mexida. Foi bem legal. Aí eu falei, Hugo, eu sei que eu sempre pedi pra você esperar, porque eu sempre falava, Hugo, espera um pouquinho, a mamãe precisa comprar álcool pra passar no seu umbigo. Hugo, espera um pouco. Hugo, espera mais um pouquinho. Que eu deixei bastante coisa pra comprar de última hora. Então eu falava pra ele esperar, tipo, espera que eu preciso comprar sua chupeta. Aí eu falei, Hugo, eu sempre pedi pra você esperar, mas agora a gente já comprou tudo, agora você pode vir. E isso foi 7 horas da manhã, quando deu 8h30, eu senti uma contração com dor, mas foi só uma contração, tipo, só uma mesmo. E parou, depois eu fui pra casa da minha mãe e na parte da tarde eu comecei a sentir mais contrações, mas era tipo contração bem espaçada mesmo, sabe? Então eu achei que era de treinamento, só que eram com dor, então ao mesmo tempo que eu achava de treinamento eu tava achando estranho, porque, né,
quando o Giovanni foi me buscar na casa da minha mãe, eu brinquei com ele e falei assim, eu só acredito que o Hugo não vai nascer no dia do meu aniversário, quando dá meia-noite do dia 27, porque eu tô com contração. E aí a gente deu risada, eu vim pra casa. Aí me deu a louca da organização de novo. Então eu comecei a organizar tudo. Comecei a organizar. Aí eu terminei de fazer o que eu tava fazendo e eu vim deitar na sala. Quando eu deitei na sala, parece que quando eu parei, aí as contrações vieram de novo, só que com mais dor, sabe? E eu peguei e pensei, eu acho que vai ser hoje. Então eu vou dormir, porque falam que demora muito e que é cansativo. Então eu vou descansar, dar um cochilo pra mim poder aguentar o baque, né? Eu deitei na cama e eu não consegui dormir. E eu fiquei deitada mesmo. E quando foi a hora, tipo, quando me deu sono pra dormir, foi a hora que as contrações aumentaram. E aí eu não conseguia dormir. Então, quando dava uma pausa, eu tirava o cochilo, mas quando eu tava, tipo, quase dormindo mesmo, aí vinha a contração e eu acordava e começava a gritar de dor. Aí o Giovanni veio dormir, só que eu tava com dor, então meio que ele não conseguiu dormir porque eu estava com dor. E o negócio começou a ficar forte quando deu umas 9h30. E eu fiquei das 9h30 até praticamente umas 4 e pouco da manhã aqui em casa. Eu e o Giovanni com contração. E até que me deu a doida e eu precisava, tipo, ir pra casa da minha mãe. Eu não sei porquê, mas eu ficava, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. E eu ficava pedindo pro Giovanni que eu queria a minha mãe. E a gente tentou ligar pro meu pai e o telefone não tocava. E eu queria ir pra minha mãe. E aí me deu a doida, eu falei, vamos de a pé. Daqui da minha casa até a casa da minha mãe dá uns 5 minutos. 5 minutos assim. Só que tipo, aquele dia, aqueles 5 minutos duraram 20 minutos. Porque eu dava 2 passos, vinha uma contração. E aí eu não conseguia ficar em pé. Eu não conseguia ficar em pé em nenhuma das contrações. A minha vontade era ficar deitada em todo momento. Então a minha vontade mesmo quando vinha a contração era me jogar no chão, na terra mesmo, e ficar lá sentindo até a dor passar e aí levantar de novo e continuar andando. Então, chegando na casa dos meus pais, estava todo mundo dormindo, obviamente, era 4 e pouco da manhã. E aí eu comecei a gritar e ninguém escutava ninguém. O portão de lado da casa é fechado, então eles demoram bastante pra escutar. Aí meu pai pegou e acordou, abriu o portão. Eu peguei, entrei, eu falei que eu tava com contração. Beleza. Aí minha mãe... Não, você tem que andar. Porque vai demorar, você ainda tá falando. Ixi, isso aí vai o dia todo. Quando ela falou que aquilo vai o dia todo e ela não parava de falar, eu comecei a ficar com raiva. Meio que bateu um arrependimento de ter ido pra casa dos meus pais, sabe? Ela ficava, não, você ainda tá falando, você ainda tá gritando, tá andando, vai demorar bastante ainda. E aí eu comecei a ficar desesperada com medo de passar o aniversário inteiro ali com contração. Porque, né, aniversário de 18 anos, não é sempre que a gente faz 18 anos. E aí eu falei que eu queria ir pro médico e meu pai começou a tirar o carro pra fora. Só que ao mesmo tempo que eu queria ir pro médico, eu tava com medo de ir pro médico, porque aqui onde eu moro não tem acompanhante de... Não pode ir acompanhante de parto, nem na sala de parto, nem ficar com você depois que o bebê saiu. Não pode ficar ninguém, só horário de visita mesmo que você tenha a presença de alguém lá. E eu tava com medo de eu ir pro hospital e eles ter que me internar, tipo, ter o tanto de dilatação que é pra ter, e eles me internarem e eu acabar... E eu tenho que ficar lá sentindo a dor sozinha. Eu não queria ficar sentindo a dor sozinha. Fomos pro hospital. Cheguei lá. Tem um bebê nervoso aqui. Que foi? Você quer ficar em pé? Pronto? Era isso. Cheguei lá. O médico me atendeu.
Aí perguntou, fez umas perguntinhas lá. E aí ele pediu pra mim deitar pra fazer o exame de toque. Aí ele fez o exame de toque, não tinha nem 1 centímetro de dilatação. E ele começou a contar as minhas contrações. Porque ele disse que pra mim ser internada eu precisava ter 5 contrações de 35 segundos em 10 minutos. E aí ele começou a contar com as contrações. Só que em nenhum momento as minhas contrações, elas pegaram ritmo, sabe? Foram certinhas. E elas não ficaram, como posso falar? A minha barriga não ficava dura em toda a contração. Então às vezes eu tava sentindo a dor da contração, só que ele só começava a contar quando a minha barriga ficava dura. Mas às vezes eu tava com contração e a minha barriga não tava dura. Então, por isso, ele só identificava minhas contrações quando eu tava com a barriga dura. Então, ele me mandou embora. Graças a Deus que minha barriga não ficava dura, né? Porque eu não queria ficar no hospital. E aí, eles me mandaram embora. Eu fui pra casa da minha mãe de novo. Cheguei lá, fiquei deitada. E aí, a minha mãe ficava... Não, porque você tem que andar. Ai, você não viu a Tassi? Gente, ela ficava querendo que eu fizesse igual a Tassi, sabe? A Tassi Leucoleia, que daí ela ficava andando, e agachava, e ficava na bola, e nananá. E não, eu só queria ficar deitada. Eu falava, mãe, eu não sou a Tassi. Eu fiquei muito nervosa quando ela ficava falando pra mim, ah, você tem que fazer igual a Tassi, você tem que andar, porque você não caminha, e não sei o quê. Só que eu não conseguia ficar em pé. Não, eu queria ficar deitada mesmo. E aí ficamos lá, aí eu deitei, minha mãe deitou comigo, e comecei a sentir vontade de fazer força. Então eu ficava fazendo força, e toda vez que vinha uma contração, eu ficava fazendo força. No começo do trabalho de parto, eu sentia a contração, e aí eu ficava normal, sabe? Tipo, eu respirava, porque falam que quando você respira, nossa, fica melhor, não adiantou nada não. Mas eu respirava, e quando eu voltei do hospital, depois que vinha as contrações, eu não conseguia mais respirar. A única coisa que eu conseguia fazer era força quando vinha as contrações. Aí, eu peguei e ficava fazendo força. Até que eu comecei a sentir que tinha uma coisa descendo. E eu peguei e coloquei a mão. E tinha eu não sei, era um negócio muito duro. Não era duro e mole ao mesmo tempo. E tava bem ali no buraco da amiga aqui de baixo. E eu comecei a fazer força porque eu vi que o negócio tava saindo. Eu achei que aquilo era o meu bebê, né? Porque, pelo amor de Deus, vai que eu vou parir lá dentro de casa. Aí eu pedi pro Giovanni relar. O Giovanni disse que tinha um negócio mesmo. E aí depois eu pedi pra minha mãe ver. E aí minha mãe viu. Aí ela disse que tinha um negócio branco, que ela falou que era a bolsa. Aí, beleza. Eu continuei lá fazendo força. E aí a gente tinha ido pro hospital 5 horas da manhã. E aí 5 horas da manhã eram os plantonistas, né? Normalmente 7 horas da manhã troca os plantonistas. E aí a gente achou que se a gente fosse 7 horas da manhã, que ia trocar os plantonistas, aí talvez daria um outro diagnóstico, sabe? Tipo, falaria outra coisa pra mim. Então, eu fiquei lá esperando até as 7 horas da manhã. Quando deu umas 7 horas, aí eu pedi pro Giovanni vir buscar as bolsas, porque eu tava sentindo que eu ia ficar lá. E aí aí o Giovanni veio, buscou as bolsas. Quando ele chegou, a gente foi pro hospital. Cheguei lá no hospital, teve uma contração assim, que eu não conseguia andar. Foi a contração mais longa que eu tive. E eu fiquei lá parada, não conseguia andar. Aí cheguei lá de novo, eram os mesmos plantonistas e eles pegaram e me levaram pra uma sala que eu acho que é a sala de curativo, eu não sei, mas a uma vez que eu fui lá e me machuquei, eu fiquei lá. E era a sala, e eles fizeram curativo lá, então eu acho que é a sala de curativo. Eu não sei. Eu sei que eles me levaram pra lá e eu fiquei deitada lá e o médico tava comigo. E aí a enfermeira chamou ele e ele saiu e não voltou mais, eu fiquei com uma enfermeira lá. E eu com dor, e eu tava sentindo o negócio descer, tipo, a bolsa tentando sair pela minha periquita. E eu peguei e ficava falando pra enfermeira, tipo, moça, tá doendo, tá saindo o negócio aqui, você pode ver? E eu ficava pedindo, e ela ficava simplesmente assim, calma, você ainda tá falando. Gente, ela falava a mesma coisa que minha mãe. Você
Você ainda tá falando, você ainda tá andando. A dor que você vai sentir quando for a hora certa, você não vai conseguir nem falar. E eu ficava com tanta raiva que minha vontade era, tipo, voar na cara dela. Porque eu tava sentindo que tinha um negócio, só que ninguém tava acreditando em mim. Ninguém acreditava que eu tava sentindo que eu ia parir. Por quê? Porque simplesmente ela depois disse que era porque minha barriga não ficava dura nas contrações. Então, pelo fato de eu estar ali chorando, ser mãe de primeira viagem, porque falam que mãe de primeira viagem, o primeiro trabalho de parto demora muito, tipo, bastante tempo, e minha barriga não ficava dura, então às vezes eu tava sentindo a dor, mas minha barriga não tava dura, então eles não sabiam que eu tava tendo contração, e aí eles não acreditavam em mim. E nisso fiquei lá e essa enfermeira ficava tentando me acalmar e falava isso. Na verdade isso não me acalmava nada, me deixava mais estressada, mas tudo bem. E aí me entra o médico de novo, eu achei que ele ia me fazer o exame de toque. Não, gente, o médico, ele estava atendendo outra paciente que chegou depois de mim. E aí ele foi lá perguntar qual a quantidade de gotas que ele tinha que dar pra menina que ele tava atendendo. Eu fiquei com muita raiva. Porque ele tava atendendo outra pessoa e eu tinha chegado primeiro e ele tava atendendo outra pessoa em vez de mim, que tava lá morrendo de dor, com o negócio saindo. E ele falou, espera um pouco que eu já venho. E eu lá reclamando pra enfermeira que eu tava com dor. Até que ela pegou e tomou uma atitude e falou, vamos fazer um exame de toque pra ver então. Eita, que o menino ficou bravo. Aí ela, você já fez exame de toque? Eu falei, já. Dela, então você sabe como é? Eu falei, sim. Aí ela pegou e colocou a luva, fez todo aquele negócio pra fazer o exame de toque. E pegou e pediu pra mim abrir a perna. Abrir a perna. Quando eu abri a perna, ela viu que tinha um negócio, gente, saindo da minha periquita. Ela falou, Nossa, vamos pra sala de trabalho, vamos pra sala de parto. Já tá aqui, já deu uns 10 centímetros já. aí eu, nossa, sério? Aquele momento, assim, foi, tipo, eu tava nervosa porque ela tava tentando me acalmar, mas foi um momento que eu, tipo, me deu uma alegria, assim, tipo, vai acontecer agora, sabe? E aí pegaram e me passaram pra outra maca, e quando me passaram pra outra maca, eu senti uma contração e aí eu fiz muita força e a bolsa saiu pra fora. E me levaram pra sala lá de parto, e, gente, não tinha nada preparado na sala de parto. Então, meio que eu fiquei, sei lá, não sei quantos minutos eu tenho, porque parece que quando eu entrei na sala de parto, o tempo parou, assim, tipo, parecia que tava indo tudo tão rápido, que quando eu entrei na sala de parto, o tempo tinha parado. E aí eles começaram a preparar, tipo, começou a passar álcool nas tesouras, aí tinha uma mesa lá, que acho que era a mesa onde colocava os equipamentos pro médico usar, né? Que tinha rodinha, só que a rodinha emperrou, então as enfermeiras tiveram que pegar a mesa na mão, assim, empurrar a mesa até perto de onde eu tava. Começaram aí ligaram um negócio de aquecer o bebê quando sai da barriga, né? Aí o médico saiu, a enfermeira saiu pra pegar uma roupa, pra eles trocar de roupa pra fazer o trabalho de parto, pra não sujar a roupinha branca deles. E eu fiquei lá esperando, com dor. Montaram aquele negócio de colocar as pernas pra cima, tava desmontado. Aí tiveram que montar aquilo, e eu coloquei a perna pra cima. E o médico pegou e falou que era pra me fazer força de fazer cocô. E que era pra fazer força embaixo, né? Às vezes eu fazia força errada. Às vezes eu fazia força e eu não aguentava fazer a força. E eu parava no meio da contração, porque eu não aguentava ficar fazendo muita força. Eu não sei quantas forças eu fiz, porque eu fiz, tipo, muita força mesmo. Eu fiz várias vezes força. Aí teve uma hora que eles começaram a monitorar o coração do Hugo, né? Porque dava pra perceber que eu estava demorando ali no negócio. E eles começaram a monitorar o coração do Hugo. E no começo, na primeira vez, estava bom. Só que nas outras vezes começou a diminuir a frequência, sabe? Começou a ficar mais baixo, começou a ficar estranho. E aí elas começaram a ficar mais preocupadas e começou a ficar uma movimentação diferente, sabe? Aí ficava saindo toda hora, entrando e saindo a enfermeira e ficava perguntando pro médico que tava fazendo o meu parto se queria que chamasse o médico que fazia cesárea. Só que o médico que fazia cesárea
ele não é daqui da minha cidade, é de uma outra cidade, então ele ia demorar muito e eu ia ficar com dor lá. Até o médico de cesárea chegar, nem anestesista tinha lá, então ia ser lindo se eu precisasse de uma cesárea. E começou a ficar movimentação estranha, eu comecei a ficar preocupada e o coração desse menino tava diminuindo. E eu comecei a ficar com medo. Tipo, meu Deus, eu tô passando por tudo isso aqui. E eu comecei a ficar com medo de, sei lá, o Hugo nascer morto. Eu comecei a ficar com muito medo. E aí veio uma contração. E quando veio a contração, eu fiz muita força. Tipo, uma força muito forte mesmo. Uma força que eu não sabia nem que eu tinha essa força. Que eu segurei no negócio e eu fiquei tremendo a mão, eu perdi o ar, mas eu fiz essa força e quando eu fiz essa força a cabeça do Hugo saiu e quando a cabeça do Hugo saiu o médico já tirou. O Hugo não chorou quando ele saiu da barriga. Na verdade ele não chorou em nenhum momento, em todo momento que ele tava lá comigo na sala de parto ele não chorou. E aí como ele não tava chorando eu fiquei um pouco preocupada, sabe? Porque tipo, o menino já tava com o coração tipo batendo devagar e né? E não tava chorando, aí eu fiquei com medo. E eu ficava toda hora perguntando se ele tava bem. Eu não chorei, não tive aquelas emoções que nem todo mundo fala em relato de parto, que fala, ai, quando saiu eu escutei o chorinho dele, que eu fiquei, comecei a chorar. Não, não senti nada, eu só fiquei aliviada por não estar mais sentindo aquela dor. E eu tava preocupada porque eu não tava escutando o Hugo chorar, porque eu precisava escutar esse menino chorar, porque eu tava com muito medo naquela hora. E aí as enfermeiras pegou, aqueceu ele e levou ele pra mim ver. Ele levou ele umas 2 vezes e aí eu vi que ele tava bem. Ai, me deu um alívio, sabe? Tipo, pronto, tô bem agora. Levaram ele e aí eu fiquei lá pra terminar os procedimentos, né? Porque depois de você parir o seu bebê, você tem que parir a placenta. Na hora de parir a placenta, o médico pedia pra mim fazer força, mas parece que depois que acabou as contrações, eu não sabia mais fazer força de fazer cocô, que nem eu sabia fazer quando eu tava com contração. E aí veio o médico, um outro médico obstetra. Eita, menino bravo! Que foi? Veio outro médico obstetra e aí ele pegou e começou a apertar na minha barriga, sabe? Tipo, pra ver se soltava a placenta. E ele ficou apertando e as enfermeiras começaram a conversar comigo. E aí eu não lembro o que ela me falou, uma das enfermeiras falaram, mas eu dei risada. E quando eu dei risada, a placenta saiu. E aí depois eles começaram a aplicar anestesia e pra dar os pontos, aí eles não cortaram nada, foi tipo tudo naturalmente mesmo. E aí ele começou a aplicar anestesia, teve uma vez pra costurar, eu acho que eles me deram 7, 8, 9 pontos por aí. Teve uma hora que ele foi costurar assim, e ele aplicou anestesia, só que acho que a anestesia não pegou, e ele me passou a agulha. Nossa, meu Deus, eu gritei, porque doeu muito, muito. Aí ele viu que tava doendo, aí ele pegou e parou e aplicou anestesia de novo, aí pegou e ele continuou fazendo. No momento que tava dando anestesia, eu tava muito cansada mesmo. Então, eu tentava dormir, sabe? E me inventaram de ligar o ar-condicionado, né? Porque, tipo, eles estavam com calor de fazer todo aquele negócio, mas parecia, eu achava que quando você ficava fazendo muita força, sei lá, que dava calor, que você suava. Mas não, eu tava com muito frio fazendo as forças quando eu tava lá no meu trabalho de parto. E eles me inventaram de ligar o ar-condicionado. E eu tava com frio. Gente, eu tremi. Eu nunca tremi de frio que nem eu tremi aquele dia. Meu Deus, eu tremi a perna, o braço, a boca, o queixo, tudo. Eu tremia de frio. E aí pegou e saíram todo mundo de novo. Aí as enfermeiras pegaram e enrolaram um lençol lá, porque eles não dão absorvente pós-parto, sabe? E aí eles pegaram um lençol e dobraram assim, tipo, foram dobrando até caber no meio das minhas pernas e fizeram, e passaram assim, tipo, no meio da perna assim. E me cobriram com lençol e colocaram um plástico embaixo. E aí eles pegaram e me levaram pra sala lá, né?
e pra sala de... pra sala. E aí eles pegaram assim, me ergueram com plástico pro plástico ficar embaixo e me colocaram na cama. E aí eu simplesmente apaguei. E eu dormi, lindamente linda, até os meus pais chegar, umas 10h30, e depois umas 11 e pouco, o Huguinho chegou pra mim. Esse big beijinho bonitinho. E aí ele nasceu. Foi essa a história de nascimento de Hugo. O menino que nasceu no meu aniversário. Todo mundo que lia nos papéis que, tipo, que o Hugo tinha nascido no dia 26, que eu também tinha nascido no dia 26, ficava tipo, ai, que legal. E foi bem legal. Agora a gente vai comemorar o aniversário junto. O lado bom é que eu nunca vou esquecer o aniversário do meu filho, porque é no mesmo dia do meu. E meu filho é muito bravo. E é isso aí, porque o Hugo tá irritado, então a gente vai terminar o vídeo agora. Né, Hugo? Olha lá. Olha lá as pessoas. Aqui. Oi? 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 E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de clicar em gostei e se inscrever no meu canal. E esperar um pouco, porque agora estão os vídeos programados, mas daqui a um tempo vai ter muitos vlogs com esse bichinho aqui, ó. Que é lindo, gente. Ele é lindo demais. Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau!